Vai lá, Jotinha. Canal Chupa Essa Manga, aqui estou eu, olha aqui, professor Jean, e agora é a revisão de Sociologia, Colégio Santa Cecília, e você sabe que a... Ó, deixa eu levantar, eu tô até quase sem voz, ó, aqui a vida acontece quando estamos, ó, olha aqui, ó, deixa eu puxar aqui, vai ficar bem legal, ó, juntos, beleza, galera? Então você sabe que a partir de agora, meu amigo, tudo pode acontecer. Carro vai passar e faz zoada, menino gritando, cachorro latindo, satanás, mas você presta atenção em quem? Ah, você aprendeu. Não se preocupa não, que ele passa, ele não fica, tá bom? Beleza? Vamos lá? Então vamos arrochar agora a revisão. Deixa eu botar aqui um negocinho aqui. Peraí. Vê se dá certo. Deixa eu ver se dá certo aqui. Pra cá. Deixa eu dar uma baixadinha bem aqui. Legal aqui. Tá vendo aí a moto passando já? Ó. Pronto, só pra ver se dá certo. Tá um fundozinho aqui, baixinho aqui. Então, gente, vamos lá. Então, o conteúdo programático dessa prova você já sabe. Capítulo 19, meios de comunicação de massa. Capítulo 19. E aí eu usei pra gente tratar esse assunto aqui, que nós estenderemos ele para a nossa global, tá certo? Junto com o 18 para a global, junto com o 20, tá certo? A questão da própria violência. Então fica ligado, para não vacilar e não chupar uma manga verde. Uma provinha, ó, só o filé, meu amigo. Então, eu vou até separar uma parte aqui bem interessante aqui do que eu quero trabalhar, tá certo? Tá aqui, bem aqui, deixa bem aqui. Pronto, que aí quando chegar na hora eu destaco pra você. É bem simplesinha, a revisão vai ser bem pequenininha. Que eu quero que você entenda, já que eu disse que ia usar como fundo os slides que você tem que baixar no site do Colégio Santa Cecília, naquela área lá de educadores, multimídia. E aí vai dar certo, meu amigo, desse jeito. Então, a gente usou sobre o ataque ao semanário francês Charlie Hebdo, certo? Então o assunto, olha, aqui dá pra gente tratar muitas coisas. E aí uma frase célebre que você não pode deixar de entender é: liberdade de expressão, limites do humor, beleza? Então a gente falou sobre as características desse semanário, que é uma revista satírica, francesa, de esquerda, fundada na década de 70, que tem uma publicação anticlerical, criticava a ordem burguesa, empresários, políticos, personalidades importantes, tá certo? E tem esse nome em homenagem àquela historinha do Charlie Brown. Deixa eu pegar aqui só pra você ver. Eu tenho ele, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho ele, ó. Você tá vendo aqui, ó? Ó. Você tá vendo ele segurando o Snoopy? Eu tenho esse cachorrinho aqui, ó. O Beagle. Tá certo? O nome do meu cachorrinho é Zion. E eu tenho uma fêmea também. O nome dela é Linda. E o Zion tá aqui com ele, ó. Tá certo? Deixa eu deixar ele bem aqui. Deixa eu deixar ele bem aqui. O Charlie Brown. Tá certo? Então, gente, saca só. Pera aí. Olha só, rapaz. Que coisa interessante. E aí, dentro desse contexto, o que foi que a gente entendeu? Aí, nasce o Charlie Hebdo. Vixe, agora enrolei aqui, que quase não sai aqui o negócio. Mas tudo bem, vamos pra cá. E aí os problemas não demoraram muito a acontecer, como nós falamos, que foi na década de 80, mais precisamente em 1901, quando eles fizeram uma crítica ao François Mitterrand, tá certo? O ex-presidente da França, o classificando como nostálgico. Isso feria até a própria liberdade de expressão, e ele processou o semanário por difamação, teve o apoio das igrejas, de empresários, e eles ficaram 11 anos sem publicar, tá certo? Mas eles voltaram em 1992, e aí a gente se debruça nos anos 2000, mais precisamente em 2006, que eles passaram a funcionar com endereço desconhecido, e nós trabalhamos na sala de aula o porquê desse endereço desconhecido, porque eles haviam publicado esta charge aí, esta capa aí, tá vendo, ó? Meu amigo, rapaz, aí não pode dar certo.
Por que que não pode dar certo? Porque é proibido provocar idolatria. Tá certo? E a gente até falou que o único filme reconhecido na comunidade muçulmana, Maomé, é a câmera. Aos caras fazem, ou aliás, publicam essa capa. Chupa essa manga aí. Ah, meu amigo, eu não posso esquecer sobre aquele iniciozinho que nós começamos o nosso assunto. Liberdade de expressão, limites do humor. Aí no nosso livro, cara, diz assim, ó: abusos nos meios de comunicação, na página 289, o ponto número 4. Chupa aí, ó, tá vendo aí? Mas deixa eu só ler aqui uma coisa importante que tem aqui dizendo. Cara, é um negócio sensacional esse assunto. Saca só o que diz aqui, ó: ter o direito à liberdade de expressão implica ter o dever de respeitar limites. Nossa, o quê? É o início do nosso assunto. O ataque ao semanário Charlie Hebdo. O desrespeito a limites constitui, tá até em negrito, o abuso dessa liberdade. Entre os elementos mais perniciosos desse abuso, no principal meio de comunicação, como a televisão, então nem tudo é como parece, está a veiculação de cenas de violência. Embora alguns ainda duvidem dos efeitos nefastos da violência na TV, pesquisas confirmam que existe uma ligação entre essas cenas e comportamento agressivo. Ora, meu amigo, é aí que a gente tem que ter o cuidado, tá certo? É aí que a gente tem que ter esse cuidado. Eu quero já destacar e reforçar uma coisinha, porque o nosso assunto é muito fácil. E aí dentro desse contexto, o que é que acontece? Aconteceu uma enxurrada de eventos a partir do ano 2000, mais precisamente 2001, meu Deus do céu, parece que está tendo uma corrida de moto aqui. O ataque terrorista no dia 11 de setembro de 2000 nos Estados Unidos. Mas ficou estampado o grande lema do George W. Bush, filho: guerra ao terror, o eixo do mal. E aí, meu amigo, os países da Europa que levantaram a mão a favor da luta contra o terrorismo sofreram ataques terroristas. Então, 2001 foi o que aconteceu nos Estados Unidos. 2005, atentados à bomba a uma estação de metrô em Londres. E, claro, o próprio semanário francês. Então, o radicalismo islâmico, certas práticas terroristas se acionaram. E aí a muçulmanização do continente europeu entrou em larga escala. E eu não posso esquecer que na França, 10% da população já professa o Islã. Então é cerca de mais ou menos 2,5 milhão de pessoas, tá certo? 2,5 milhões, desculpa, de pessoas já professam o Islã. Então a gente tem que ter esse cuidadinho, tá certo? Tem que ter esse cuidadinho. E aí o que é que acontece? Continuando o nosso assunto, tem uma capa. Não. Essa capa foi a motivação do primeiro ataque ao Charlie Hebdo. Olha aí ela. Tá vendo aí a capinha? 3 ofensas que nós classificamos. A primeira, Maomé está sendo retratado, porque não pode provocar idolatria. Segundo, tá vendo aí a tirinha embaixo, assim, no cantinho, caindo assim no cantinho vermelho, a tarja vermelha e as letras brancas, Sharia Hebdo. É uma segunda ofensa, porque a Sharia é a lei islâmica, tá certo? A lei civil é a lei islâmica. E um fragmento da lei islâmica é o seguinte: se você for pego por roubo, são 100 chibatadas. O que é que tem no balãozinho aí? 100 chibatadas se você não morrer de rir. Chupa essa manga. E aí a redação foi atacada. E aí a gente aprendeu, até mostrei na sala de aula, que somente as instalações foram atingidas. Mas os caras não pararam. Em setembro de 2012, vem essa capa aí, ó. E tem uma tarjazinha vermelha com letras brancas: Jornal Irresponsável. E aí tem estampado na capa o quê? O Corão é uma merda. Não. Mas aí isso não acabou, porque tinha essa outra imagem dentro da revista. Solta aí, ó. Meu Deus.
Mas isso não acabou, porque o massacre de Paris estava muito próximo, que era numa quarta-feira, 7 de janeiro de 2015. E aí 2 dias antes, na segunda-feira, 5 de janeiro, eles lançam essa capa que foi o estopim do ataque. Olha aí, ó, olha aí, ó. Meu Deus. Tá vendo aí quem tá na cadeira de rodas? Não. Aí não tinha outra. Os irmãos Kouachi, xerife Kouachi, Said Kouachi, atacaram dia 7 de janeiro de 2015 as instalações do semanário, o escritório, e deixaram 12 mortos. 12 mortos, meu amigo. Você tem noção? 12 mortos. E aí nós vimos esta cena aí, ó. Olha aí a cena. Mas o que é que acontece? Dos 12 mortos estavam um policial muçulmano que foi atingido, tá certo? Na cabeça, você viu a cena aí. Mas aí o que é que acontece? Uma série de ataques aconteceram, porque entre as vítimas fatais, tá certo? Foram 12 da redação, 4 reféns que os irmãos Kouachi haviam mantido. Eles 2 que morreram, que eram os 2 suspeitos, totalizou 18 mortes. Mas aí não parou, porque teve o Hamid Coulibaly, o argelino, tá certo? Que fazia parte do Estado Islâmico. Aí eu quero chamar a sua atenção aqui do Estado Islâmico, que é esse Estado Islâmico aí, gente, que de uma forma brutal, tá certo? Autodeterminou o Estado Islâmico, tá certo? Um califado entre os territórios da Síria e do Iraque. Pelo amor de Deus, deixa essa propaganda aí passar. Pronto. Voltando agora, gente, voltando agora, tá certo? Então, além desse ataque terrorista que eu acabei de falar pra você, tá certo? Dos irmãos Kouachi, que eles fazem parte da Al-Qaeda do Iêmen, e são argelinos, se converteram na prisão e mataram os 12. Aliás, mataram 12 no escritório, certo? Eles são da Al-Qaeda do Iêmen. Mas o Hamid Coulibaly, com a namoradinha dele que fugiu, que a gente explicou na sala de aula, ele é do Estado Islâmico. Então o mundo vem assistindo, estarrecido, ações brutais, desde a autodeterminação desse Estado. Então, onde é que eles estão já? Onde é que eles estão? O espaçozinho territorial deles está entre 2 países que já existem. A Síria e o Iraque. Estão bem no meio da bodega. Meu irmão. Certo? E aí a gente vai ver mais coisas aí na global, pra gente refinar melhor. O que tu tá querendo dizer, gente? São terroristas do mesmo jeito. Terroristas do mesmo jeito. Então, você tem que entender que essa disseminação, ela é mundial, de ações terroristas. Estão ligadas a questões políticas e ou religiosas. Não esquece, não é sozinho, não, só religião, só política, não. É política e ou religiosas. Tudo bem? Tá certo? Então essas experiências também de exterminar populações, por negar diferenças, tá certo? De certas comunidades. Isso aconteceu em várias doutrinas, como o nazismo, que a gente estudou. O Holocausto judeu é um grande exemplo que designa esse crime tão abominável, que a humanidade inteira é ferida pela crueldade desses atos. Então, a gente não pode aceitar isso. A gente tem que entender que tem que haver a liberdade de expressão, mas ela tem um limite. Tá certo? Então, essa é a ideia que a gente tem que ter, gente. A gente tem que defender, tá certo? A ideia das liberdades individuais de sua população. A gente tem que entender. Mas aí isso chamou a atenção internacional, porque depois do ataque, depois das 12 mortes, quando esse Hamid Coulibaly foi morto, tá certo? Essa onda toda, eu não posso esquecer uma coisa importante também, que é justamente o seguinte: o mundo ficou consternado. A marcha de Paris, a marcha republicana de Paris pela liberdade de expressão e contra o terrorismo, que conseguiu agregar mais de 4 milhões de pessoas no domingo, 11 de janeiro de 2015, em que houve a participação de mais de 57 líderes de Estado. E entre esses líderes de Estado,
muita gente desconhecia ou desconhece, tá certo? Que muitos fazem parte de partidos neonazistas xenófobos, que suprimem direitos civis, que aceitam tortura, tá certo? E isso atua nos seus respectivos países e estava naquela marcha dos estadistas fazendo o que? Me diz. Chupa essa manga, menino. Então isso a gente tem que entender, como é que a mídia se propaga. A gente tem que entender esse tipo de coisa, gente, porque isso não é brincadeira. A gente vê a imagem, mas a gente tem que refinar a imagem. A gente tem que entender que os caras pegam pesado mesmo, tá certo? E aí você tem que ficar super atento em relação a isso. E para eu fechar a minha aulinha agora, porque ela é muito simplesinha, tá certo? Eu quero ler uma outra coisa que tem no livro aqui dizendo o seguinte: sobre o domínio avassalador da internet. Eu já disse em sala de aula que o cara que está por trás de uma rede social, e esses caras que praticam terrorismo, eles são grandes usuários de redes sociais. Então, a própria sociologia, ela classifica assim, ó: alguns sociólogos temem que essa é a forma de comunicação impessoal e fria, tá certo? Interfira negativamente nas relações humanas e comunitárias. Meu Deus, isso já tem acontecido, tá certo? Então, as fronteiras entre o global e o local, hoje praticamente ela não existe. Então eu estou por trás da internet, isso me dá tanta segurança por causa da distância. Aí eu meto o pau na galera. Tá entendendo? Então, Charlie Hebdo praticava a liberdade de expressão? Responde pra mim, vai. Meu Deus do céu, olha. Praticava a liberdade de expressão? Praticava. Não, já não entendi não, agora eu vou ler agora. Não, praticava, gente. Porque eles não individualizavam. Eles não nomeavam a crítica. Mas eu tenho que entender uma coisa. Eu vou usar aquilo que o Jean-Paul Sartre diz: a liberdade de expressão precede de responsabilidade e respeito. Então, temos que defender a liberdade de expressão, sim, mas a responsabilidade sempre, ela tem que estar em conjunto, tá certo? Ela tem que estar em conjunto. Eu não posso permitir isso. Então, os caras estavam lá na marcha e tal, as pessoas usando canetas, borrachas, lápis gigantes na marcha, defendendo, né? Tinha até uma imagem lá, Jesus Charlie, o palhaçozinho triste, com a caneta quebrada. É claro, é defendendo a liberdade de expressão, mas e o limite? Mas e o limite, onde é que está isso tudo? A gente tem que ter esse cuidado. Porque, olha, a gente tem que... Quando a gente vai ver uma informação, uma notícia, eu tenho que procurar em vários outros canais de informação. Tá certo? Para que eu possa gerar, para que eu possa gestar uma autonomia, tá certo? Uma autonomia nas informações. Porque se eu pego uma informação, ai, meu amigo, eu tô ferrado, eu vou ser tendencioso. Para que eu tenha uma autonomia como internauta, que estou olhando informações, mensagens, já que ela acabou se tornando um mecanismo mais rápido, mundialmente falando, tá certo? Que isso é da era global mesmo. Então, a gente precisa buscar informações para poder ter uma autonomia em relação à informação. Porque senão a gente é facilmente manipulado e a gente tem que ter esse cuidado, beleza? Então, gente, eu vou me despedindo por aqui e chupa essa manga. Chupa essa manga. De novo. Chupa essa manga. E aí, olha só, olha só, olha só, olha só. Chupa essa manga, ela tá bem docinha.